Graças te damos, Senhor. Porque temos a oportunidade de nos render à tua verdade. Que podemos estar aqui unidos, declarando em uma só voz que tu és o nosso Senhor e nos submetemos a toda a tua verdade. Que os nossos ouvidos possam estar abertos, um coração quebrantado, para que possamos experimentar da tua graça aqui essa noite e ser transformado por ela. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque conseguimos ver que todas as coisas estão debaixo da tua autoridade e domínio. Declaramos que tu és, Senhor, em nossa vida, em nosso lar, de todas as coisas, que tudo que fizemos seja para colocar, reunir em Cristo Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amados. Estão felizes? Amém. Você pode se assentar e as crianças já podem vir para cá para a gente ganhar tempo. Obrigado, amados. Muita graça. Chama as crianças. Crianças. Amém. Faltou? Aperta um pouquinho para o João sentar. Aí, João. Levante sua mão. Pai, te damos graça por essa geração que está sendo formada para ser os futuros apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Estão aqui os missionários, os agentes de transformação aonde eles estarem, Pai. Que eles possam ser transformados por meio da palavra. Cremos dessa maneira e cooperamos para que essa geração avance mais e mais. Amém? Sejam todos bem-vindos, amados. Pode ir lá. Quer ficar também? Não dá nada. Não vão atrapalhar. Sejam todos bem-vindos. Pessoal mais da casa, né? A irmã Elaine, seja bem-vinda, né? Amiga de longa data, né? De alguns anos. Seja bem-vinda, tá, Elaine? E eu sempre falo que as crianças não incomodam, irmão. Que incomoda é o adulto crianção. Vai dizer, criança é criança. Precisam ser repreendidos, obviamente, não dá para ser impune, né? Mas quem incomoda mesmo é um adulto infantil. Aquele que não quer ser desenvolvido. Esse incomoda demais, vai dizer, é terrível, né? Imagina infantil. Vamos lá? Não é a continuação. É a palavra do discipulado, mas não é continuação. É uma segunda parte, mas ela não vai dar continuidade. Então nós vamos hoje com o tema discipulado, parte 2, a obra de Deus e o discipulado. Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus 16, 24, tá? Primeira leitura, 16, 24. Vamos ver? Mateus 16, 24. Na outra vez eu fui com Colossenses 1, né? Aí todo mundo, pô, cara, falou de discipulado e não falou desse... Aí eu respeitei, tá? Vou ter que falar um pouquinho desse aqui. Mas eu não vou entrar muito no profundo, é uma ministração mais temática. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mais um. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Então, irmãos, antes de a gente dar continuidade,
Essa palavra aqui, ela é uma ferramenta para tu romper, para tu ir mais rápido. Essa palavra aqui, ela vai ter um gostinho, sabe o quê? Assim, ó, áreas da minha vida não desenvolve. Aí essa palavra, ela vai trazer luz para tu ver o que tu tem que fazer. Na verdade, não o que tu tem que fazer, o que tu tem que ser. Amém? Vamos lá? Podemos começar? Quantos aqui, levante sua mão, já montaram um quebra-cabeça? Eu tô doidinho para montar um quebra-cabeça. Até se tiver algum aí, 1000 peças para cima. Eu acho legal. A pastora Amanda, A pastora Amanda não gosta muito. Eu já gosto assim, sabe? Esses dias eu fui na casa do pastor Cristo, ele estava com um gigantesco lá. Então, imagina você com um quebra-cabeça de 3.000 peças, vamos supor. De 3.000 peças, tentando montar sem ver a imagem na tampa da caixa. Imagine comigo, esteja aqui comigo. Nós temos um quebra-cabeça com 3.000 peças e você está tentando montar ele sem ver a tampa da caixa. O que aconteceria? Demora, falta referência, falta modelo, carece de modelo. A demora, tempo, né? A demora é o tempo. É muito mais difícil, erros vão ser cometidos e o processo seria muito mais lento, né? Por quê? Porque sem a referência da imagem, a Elaine até usou minha palavra, sem a referência da imagem, sem ver o desenho, somos guiados por aquilo que imaginamos. Porque você nunca viu o desenho. Redobre a atenção. Vocês sabem que há uns 3 meses atrás, eu fui até na África, né? Teve um trabalho do Lapete, a gente estava lá na África. E tem algumas coisas que lá em Moçambique não tem lá. Aqui tem, só que lá não tem. E é várias coisas. Mas tem uma coisa que eles não fazem ideia do que é o sorvete. E quando tu vai querer falar para eles como que é o sorvete, tu não consegue, porque tu não tem referência. Tipo assim, ó, se fosse algum de vocês, você sabe o que é o sorvete? Pô, eu só vi um vídeo, eu só vi uma imagem. O que eu falaria para explicar? Talvez eu ia dizer para ti, ó, é um iogurte mais gelado, sim e tal. Só que lá, nem todos têm acesso ao iogurte também. Então é muito difícil tu explicar o que é um sorvete. E quando tu explica o que é o sorvete, como eles nunca viram são forçados a imaginar. Estão tentando entender onde eu quero chegar? Uma pessoa que ela nunca teve uma revelação do desenho de Deus, ela força as pessoas a imaginar. Porque ela nunca teve uma revelação. Seja isso igreja, se você nunca teve uma revelação sobre o que é a igreja, vou forçar as pessoas a imaginar. Se você nunca teve uma revelação o que é uma família conforme o desenho eterno, você vai imaginar o que é uma família. Se você não teve uma revelação do que é santidade ao Senhor, você vai imaginar aquilo e você vai dizer que aquilo é santidade. Se você nunca teve uma revelação do que é o discipulado com Cristo, você vai imaginar o que é discipulado e você vai chamar aquilo de discipulado. Então, uma pessoa que ela nunca viu a tampa da caixa, ela não somente vive no mundo imaginário, ela força as pessoas a imaginar. E Deus não tem compromisso com a imaginação. Deus tem compromisso com a revelação de quem Ele é. Você está me entendendo? Então somos forçados a imaginar aquilo que não vimos. Nunca vamos ser assertivos. Amados, olha aqui para mim. Talvez partes da minha vida e da sua que estão passando por frustração, foi por algum momento da tua vida. Você imaginou o que é correto, você praticou aquilo e você achava que aquilo era correto. Só que é imaginação, e imaginação não se sustenta. Vocês estão entendendo? Tá tudo bem, não? Posso continuar? O começo é bem técnico, tá? Depois vai dar certo. Agora,
que é a tampa da caixa, então? A tampa da caixa é o propósito eterno de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 24. A tampa da caixa é o propósito eterno de Deus. A introdução vai ser um pouquinho pesadinha, mas não estou... Se vira, irmão, vai estudar, depois que escutar, escute de novo. Depois nós vamos entender. Né? O Senhor dos Exércitos jurou dizendo... Quem que jurou dizendo? O que o Senhor disse? Como pensei, assim... Deus está falando isso. Como eu pensei. Repita comigo, pensamento de Deus. Pensamento de Deus. Como pensei, assim, como é que vai acontecer as coisas? Como é que vai ser as coisas? Como é que vai ser o fim dos tempos? Como Deus pensou. Assim sucederá. E como determine, assim se efetuará. Esse é o propósito eterno de Deus. Tudo que Ele pensou vai acontecer. Quem que você é, irmão? Tu é o Marco? Não. Tu é aquilo que Deus pensou. Então nós temos a mente de Deus que ela pensou. E tudo vai acontecer aqui na terra conforme Ele. Então qual que é o nosso trabalho? Cooperar com aquilo que Ele já tem. Tá tudo bem? Vamos devagarzinho, mas vai dar certo. Então, quando Paulo fala assim, ó, temos a mente de Cristo, significa que você tem acesso a entrar naquilo que Ele pensou sobre você, sobre as nações, sobre o mundo, sobre tudo. Tudo bem? O nome disso é propósito eterno. Estou tentando falar propósito eterno em 10 minutos. Me ajuda aí, irmão. Não tem como. Propósito eterno a gente demora um mês para falar. Estamos aqui com 10 minutos se batendo. Então, Deus não faz absolutamente nada que não está no seu propósito. Nada que não está no seu desenho, não está naquilo que Ele já pensou. E isso não é somente importante, é imprescindível. O propósito eterno é importante. Não, ele não é só importante. O propósito eterno é tudo. Tudo, se você faz algo que não está dentro do propósito de Deus, não tem valor algum para Ele. Então, assim, amados, com todo amor, sabe? Coloca amor nas minhas palavras. Você não tem um propósito. E nem eu. Deus tem um propósito. E nós cooperamos que esse propósito aconteça. E isso é maravilhoso, porque se você tem um propósito, a não ser revelar a glória de Deus, né? Você vai acabar se frustrando. Porque é teu propósito, não é dele. Ele não tem compromisso com o teu propósito. Ele tem compromisso com aquilo que saiu da boca dele. Todos me entendem? Tudo bem? Vai dar certo, tá? Então, sem a visão da tampa da caixa, ficamos na nossa imaginação, na nossa suposição. Começamos o ano, né? Falhamos quando a gente chama Deus para o nosso projeto. Irmão, quem aqui nunca fez isso, né, irmão? Deus, está aqui o projeto, abençoa. Ele não tem compromisso, irmão. Deus, Ele está chamando você para trabalhar com Ele. Não chame Deus para trabalhar contigo, irmão. Ele não quer. Deus não quer trabalhar contigo, irmão. Ele quer que você trabalhe com Ele. Como podemos trabalhar para Deus? Vendo a tampa da caixa. Assim trabalhamos para Deus. Então, Deus abençoa os nossos projetos. Não, Deus, eu quero trabalhar naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque o que Deus está fazendo, o êxito é certo. A vitória já é garantida, porque é Deus que está fazendo. Não é você e não é eu. Todos me entendem? E aí, quando a gente começa a criar o nosso projeto, o que a gente enfrenta? Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de energia, de recurso.
Perdemos muita coisa porque o projeto é nosso. Nos cansamos, por quê? Porque a responsabilidade é sua de edificar. Vai dizer. Então essa ausência do que é o propósito eterno, começamos a criar o nosso próprio propósito. Irmão, eu não estou criticando outro pastor, outras pessoas, mas sabe por que nós criamos o nosso propósito? Porque é muita gente sem ver o propósito eterno. Aí a gente cria o nosso próprio. E aí sabe o que a gente faz? A gente coloca um versículo e manda Deus abençoar. Pode abençoar, tá, Deus? Bota a mão, bota o pé, né, na verdade, né? Bota o pé, a van, não é. Eu sou, né, agora tem muita gente. Eu pensei e falei para Deus, Deus, e o dinheiro? Agora eu entro. Tem um pessoal postando isso. Mas não faz sentido. Não é sobre você, é sobre Cristo. Sabe? E para que esse propósito eterno, repita comigo, propósito eterno. Saiu devagar. Na próxima você vai falar mais forte. Para que ele seja expressado sobre toda a terra, precisa ter duas coisas claras. Repita comigo, obra do Senhor. Discipulado. Nós precisamos saber o que é a obra do Senhor e o que é o discipulado. Como é que nós vamos cooperar? Muito versículo, não sei nem qual. Primeira coisa. A obra é de quem? A obra é de quem, irmão? É do Senhor, então não é tua. Já começamos bem, né? Não é minha, é a obra. Quando fala obra do Senhor, talvez venha na tua cabeça evangelismo, ficar na porta, entregar a ceia para os irmãos, visitar uma pessoa, pregar a palavra de Deus. Tudo isso coopera para o evangelho avançar, ok? Só que o que é a obra de Deus na sua essência? Tudo isso coopera. Porque às vezes a gente trabalha e a gente bota o nome daquilo como obra de Deus. Só que é só um fazer. Porque a obra é do Senhor, não é nossa. Então o que vem na tua mente quando fala obra do Senhor? Quando Paulo fala sobre essa palavra obra, o que ela significa no grego? Alguém que está ocupado e alguém que se está comprometido em fazer. Agora eu te pergunto, a obra é do? O que mantém o Senhor ocupado? A obra é do? No que Deus está ocupado agora? Porque a obra é dele, não é tua. Nós cooperamos, mas não é nossa. O que Deus está ocupado? Qual que é o comprometimento de Deus? Uma única coisa: o aumento do seu filho sobre toda a terra. Deus, agora mesmo, o que Ele está fazendo? Se tu perguntar, Deus, o que Deus está fazendo? Uma única coisa: aumentando o seu filho sobre toda a terra. Nós estamos aqui para que isso aconteça. E para que isso aconteça, o que precisa? Discipular. Todos me entendem? Estamos na introdução, vai dar certo. Então, encher tudo de Cristo. Eu tenho um monte de versículo. Quem se interessar, me manda no privado, eu mando o esboço, porque não tem, é muito versículo falando sobre encher tudo de Cristo. Então, o discipulado, ele existe para quê? Colaborar para que o encargo da igreja apostólica seja expandido. É o discipulado. E como a gente leu, Jesus ele faz um convite. E não é um convite superficial, genérico. Não é apenas ande comigo. Não é apenas aprenda comigo. Ou me acompanhe durante um período de tempo. Ou me acompanhe algumas horas por semana. Jesus,
ele tinha um destino que era fazer a vontade do Pai. Quando ele fala assim, ó, aquele que quer vir após mim, me siga. A pergunta é, tu estás indo para onde? Todos nós seguimos a Jesus, sim ou não? Mas para onde que ele foi? Quando fala sobre seguir Jesus, ele está dizendo praticamente assim, ó, você quer me seguir? Sim. Então tu vai ter que passar por onde eu passar. Por onde que Jesus passou? Perseguição? Sofrimento? Cruz? Morte de cruz? Sepultamento? Ressurreição? Destra do Pai? Ascensão? Quando falamos de seguir a Jesus, não paramos num lugar e depois ficamos olhando para a cruz e dizendo que queremos ver Ele. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós passamos por onde Jesus passou. Então, cabe a nós, como discípulos, passar por cada processo que o corpo de Jesus passou. Diga amém. E nesse processo de discipulado, uma das características era que Jesus, ele não reagia às coisas desse mundo. Não reagia. Por exemplo, a igreja só ora quando acontece algo na política. Faz propósito de oração, propósito... O que é isso? Sabe? Olha aqui para mim, lembra no início do Covid? As pessoas iam para a janela cantar louvor na janela. Isso no balneário, meu Deus, eles iam para a janela cantar. Nunca cantaram! No culto para levantar a mão era um trabalho. Nunca cantaram. O que eles estavam fazendo? Reagindo ao mundo. Não estavam no propósito eterno. Porque no propósito eterno tu manifesta, tu não reage. Jesus, ele não reagia às coisas desse mundo. Ele manifestava uma natureza divina. Jesus, quando ele falou, quando você recebeu um tapa, o que ele falou? Reage. Ó, pega. Dá vontade. Jesus falou, você levou um tapa na face. Fecha a mão da canhota e dá no queixo. É isso? Reagir? Não, ele começou a falar o quê? Do outro lado, manifeste a bondade, manifeste a misericórdia, manifeste a graça, manifeste uma natureza. Nós não fomos chamados a reagir a problema. Quando você reage a um problema, você se torna um problema. Sabe quando o problema governa o teu humor? Apareceu um problema, 6:30 da manhã já, plim, sabe? E ele governa o teu humor, você se torna o problema, porque você contempla o problema e se torna como ele. Então, nós fomos chamados a manifestar uma vida no nosso interior. Estão entendendo? Tudo bem? Amém, amados? E Jesus, ele não era um instrutor, Jesus era um demonstrador. Jesus, ele não instruía. O que é um instrutor? O instrutor é muito fácil. Ele senta aqui e ele fala, faz isso, faz aquilo, faz assim. E tá tudo bem, toma um cafezinho e espera todo mundo fazer. O demonstrador não. O demonstrador, que foi Jesus, ele chamou. E problemas diários. Jesus era vida ordinária. Tudo bem, vida ordinária? É porque todo mundo quer o extraordinário, né? Não tem. É o poder de Deus no ordinário. Né? Eu quero a vida extraordinária. Não é extraordinário. Não, é ordinário mesmo. É mostrar no ordinário a Cristo. E aí começou assim, ó. Cara, a sogra estava doente. Jesus foi lá e visitou, né? Então, ó, viu, irmão? A sogra ficou doente, tem que ir lá, irmão. A minha é muito longe, eu não consigo. Então, mas você é perto, você vai lá. Os dois estão brigando. Aí Jesus ia lá manifestar o perdão. Então era coisa muito simples, cara. As pessoas estavam ofendidas.
Tinha uma pessoa em cima de uma árvore, gente. Gente, tinha uma pessoa em cima de uma árvore. Jesus, sabe, são coisas ordinárias. E ele começou a mostrar para aqueles discípulos, demonstrar como lida com um problema. Nós temos um problema. Qual que é o problema? Não tem nada para comer. Mas tem esse piá aqui que ele acha que ele vai alimentar quem com esses pães e peixes? Nós estamos com um problema. Aí Jesus, é isso mesmo? Traz para cá. Jesus mostrando como lidar na escassez. Jesus mostrando que ele também não era manipulado pela fartura. As crianças estão vindo, manda elas embora. Não, deixa vir até mim. Ele demonstrando em coisas, ele não estava instruindo aqueles homens. Um demonstrador é mais que uma fala. Um demonstrador é assim, observe a minha vida. Olha como é que eu estou lidando com esses problemas. Irmão, como é lindo tu ver uma pessoa que ela não se move por circunstância, que ela é instável. Tudo ao redor está quebrando tudo. Ela, graças te damos, Senhor. Cara, como é maravilhoso uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, sim ou não? Que ela não se move por necessidades. Jesus, ele não era indiferente, irmãos. Ele chorou quando viu a cidade de Jerusalém. Ele chorou quando viu um amigo morto. Mas ele demonstrou a bondade do Pai em todos os momentos, irmãos. É isso que eu quero dizer sobre o discipulado. O discipulado é uma demonstração de vida. É você mostrar uma vida. Não você simplesmente faça isso. Que não é uma empresa, tá, querido? Que nós somos a igreja do Senhor. E nós temos que demonstrar a bondade de Deus uns com os outros. Amém? Tudo bem? Podemos ir? Tá. Quantas vezes você... Nossa. Quantas vezes você não? Nós. Ô, Marco. Sai fora, não. Quantas vezes nós estamos preocupados de mudar o comportamento de alguém? Irmão, tem um filho. Tem uma filha, tem um filho. A gente se preocupa em mudar o comportamento dele. Não faz mais isso. Não faz assim. Outro senta, cara, não tem como, olha só o que tu fez. Ou até mesmo os irmãos da igreja, eu sou pastor dessa igreja aqui, tá? Só pra... Às vezes o irmão da igreja a gente chama, poxa Charles, ô Nath, não faz mais isso. A gente é tentado a mostrar, falar isso para as pessoas. Só que no discipulado não faça isso. Porque se eu ficar toda hora, não faça isso, você não vai saber o que é para fazer. Tu vai ficar esperando eu falar alguma coisa. E o discipulado não é isso. O discipulado é você pegar a pessoa e mostrar Cristo para ela. Essa pessoa ela errou. Lógico, nós não vamos deixar ela impune. Nós vamos mostrar Cristo para ela. Eu sou tentado todos os dias a chegar para os meus filhos e dizer, nunca mais repita isso. Mas eu esqueço uma coisa, que eu tenho que mostrar Cristo também. Eu tenho que dar um destino, não é apenas nós não estamos na lei. Nós somos tentados a um ficar olhando para o outro. Não repita isso, não faça mais isso. A gente não está mais nesse lugar. A gente mostra Cristo. E mostrando a Cristo, nós olhamos, viu? Você não vai mais repetir isso. Você não vai dizer assim, ó, não repita mais, pedindo. Você vai afirmar ele. Você não vai mais repetir isso, porque agora você viu Cristo, cara. E Cristo não faz isso. Não tem coisa mais constrangedora quando você escuta uma pessoa dizendo isso aqui para você. Cristo não faz dessa maneira. É constrangedor. Sabe, tu faz alguma coisa, daqui a pouco, até a tua esposa ou os seus filhos olham para você. Cristo não age dessa maneira. Ah, cara, é como uma espada atravessando a alma. Diga amém. E quantas vezes, com uma conversa na mesa, ou nas redes sociais, a gente costuma ficar dando informação, dando opinião, e o mundo não é transformado com opinião, o mundo é transformado por meio da palavra de Deus, e não pela nossa opinião. Somos tentados a dar opinião ao invés de dar a Cristo. Amados, a vida com Cristo não é gestão de comportamento. Amados, o discipulado começa com a gestão de comportamento. No começo é assim. Não faz isso. Meu irmão, tu falou isso aí, né, cara? Tem aquele irmão que acabou de se converter.
No almoço de domingo ele quer estar toda hora com todo mundo, né? No almoço ele vai e solta um palavrão. Meu, comida boa, pá. Meus, ô louco. Aí tu vai assim, ô irmão, não faz mais isso, irmão. É verdade, agora eu sou dos crentes. Não tem? Sou do lado dos crentes. No começo, tu vai falando, não faça isso, não faz aquilo. Não faz. Mas se tu permanecer com a pessoa falando não, ela vai ser infantil a vida inteira. E outra, ela vai fazer isso aqui, ó, em casa, ela vai olhar para ti. Ela espera aprovação. Então faz parte do discipulado dizer, não faz aqui, faz ali, faz parte. É o começo do discipulado, começa na lei mesmo. O nome disso é leite espiritual. Então o discipulado ele excede orientação de comportamento, excede informação. Esse é o leite do evangelho. E tudo, redobre atenção aqui, tudo que ensinamos às pessoas que faz essa pessoa voltar a nós mesmos é diabólico. Desculpa, mas é que algumas partes têm que ser fortes assim, para a gente entender a seriedade. Se é um discipulado que eu faço você dependente de mim, diabólico. Bem clarinho, tá? Porque o discipulado faz você se render a Cristo, fazer a vontade do Pai. O discipulador, ele aponta para Cristo. Se ele aponta para ele, irmão, na boa, é fácil. Pegamos o tema da paternidade e começamos a apontar. Apontar para um. Eu não estou anulando a paternidade espiritual, entende o que eu estou falando? Eu creio e uma hora a gente vai falar sobre isso. Mas, irmão, você não pode ser dependente de uma pessoa. Você não pode. Pode ser que numa parte da vida do pastor, preciso de uma ajuda, uma oração, uma orientação. Amém, amado. Glória a Deus, amado. Tudo bem. Mas eu não posso passar a vida inteira, eu e tu, um dependendo do outro. Você entende? Tudo bem? Porque isso é diabólico. Tudo que não aponta para Cristo, vai apontar para quê? Lembrando que vai ter o Sobre a Rocha em fevereiro, né? Vamos formar pais, não filhos. Discipulado forma pais. Discipulado não forma filhos. Filhos já somos. Porque se eu ficar formando filho, você vai subir nesse microfone e vai ficar me chamando de papai. Esse aqui é o meu papai. Papai espiritual. Aí nas minhas postagens, olha os meus filhos. Me perdoa. Amém. Jesus não veio para ensinar princípio. Jesus veio para nos demonstrar uma vida. Então é uma vida assim. Não. Princípio faz parte, tá? Mas a vida é superior a tudo, ok? Jesus falava sobre perdão, sim ou não? Mas ele não só falava de perdão, ele perdoava. Jesus falava de amor, sim ou não? Mas não só falava, ele amava. Quem lembra das palavras de amor aqui no final ali em novembro foi, né? Do amor, até esqueci o nome da minha mensagem mesmo, meu Deus. A do amor, amém? Irmão, aquela palavra ali, irmão, me custou a pele do corpo, cara. Porque o Senhor começou a me levar a lugares que eu tive que amar absurdamente. Então não é sobre falar sobre amor. Irmão, teve uma pessoa que me chamou, porque escutou essa mensagem do amor, ela me chamou no privado e falou assim, 2h15, Marco, que pregação maravilhosa, mas você tem dificuldade comigo. Você tem dificuldade de me amar. Jesus não falava de amor, ele expressava o amor de Deus. É isso que eu estou querendo te dizer, tudo bem? Tamo junto? Amém. Quanta graça, né, irmão?
Jesus, ele falava sobre confiar no Pai, mas ele só não falava de confiança, ele descansava, porque o Pai tem toda a autoridade, diga amém. O Pai tem toda a autoridade e Jesus descansava. Então ele não falava só de confiança. Jesus falava de uma submissão à verdade. Sim, mas vivia uma vida rendida a essa verdade. Jesus falava de autoridade. Sim, mas ele caminhava em autoridade. Isso é uma demonstração de uma vida. Jesus não falava, faça assim. Ele demonstrava. E ainda dizia, olha a minha vida. Olha como eu vivo. Que fantástico, né? Hoje vivemos na nova aliança, amém? Temos Cristo no nosso interior, maravilhoso. Mas que fantástico deve ter sido os discípulos caminhando com Jesus Cristo. Por mais que eles olhavam a Jesus, essa vida estava muito distante ainda deles. Eles não conseguiam cumprir. Eles olhavam, como é que faz? Mas deve ter sido maravilhoso, né? Até a gente tem as experiências olhando a série do The Chosen. Eu não vi, tá? Só vi a primeira temporada. Pode me julgar, vai. Me julgue. Mas que incrível aquilo, né? Você caminhar ali e tal. O que eu estava falando o instrutor demonstrador, né? Tá, vai, próximo. A dieta do discípulo. O discípulo não é um acúmulo de informação. O discípulo não é somente aprender conceitos. O discipulado é permitir que a palavra alcance seu interior. Você pode ouvir a palavra de Deus, mas não permitir que ela alcance o seu interior. Você pode estar me ouvindo agora, você pode estar concordando comigo, mas não permitindo que a palavra te transforme. Isso pode acontecer. Então o discipulado, ele permite que essa palavra encarne e se torne vida, diga amém. Então, não apenas ouvimos a Cristo, a dieta de um discípulo é se alimentar de Cristo. Não somente ouvir, mas nós precisamos se alimentar de Cristo. E a ceia, ela não foi instituída para somente lembrar do sacrifício da cruz. Ela foi instituída para que nós lembrássemos que participamos de alguém. Então nós trazemos a memória aqui. Amém. Ok, estou lembrando do sacrifício, mas não é sobre isso só. Esse ato é para a gente trazer a memória que participamos de uma mesma natureza, de uma mesma comunhão, de uma mesma vida. João 6:52. Pode ser na NVI. Vou lá do outro lado um pouquinho. Toda hora eu estou aqui com vocês. Mas depois eu volto aqui, tá? Pode ser. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Vai. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não, olha só, se tu não comer da carne e não beber do sangue, você não vai ter o quê? Se você não se alimentar de Cristo, você não vai ter uma coisa. O quê? Vida em si mesmo. Só um pouquinho. Você não tinha vida. Agora você tem uma vida e você se alimenta dessa vida, ok? Tá aqui. Só lembrar de Jesus? Só ler a Bíblia? Não. Alimentar de Cristo, ok? Vai. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, o que tem? A vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Vai. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue... Irmão, então, aqui, como eu queria não é ficar só aqui, ó. Quem come e bebe... Vamos abrir um parentezinho só um pouquinho? Pastor, por que eu não consigo permanecer? Minha vida é assim. Quem come, quem bebe,
Pastor, por que eu não consigo permanecer? O que você tem comido? Está entendendo? Porque o permanecer tem a ver com a alimentação, com a dieta. O que nós temos comido? Ou melhor, o que te sustenta? Estão entendendo? Permanecer tem a ver com aquilo que você come, não aquilo que você sabe. Com aquilo que você come. O que te alimenta, irmão? Não estou falando sobre ler a Bíblia, tá? Ah, tá. Nós estamos em qual? Vamos mais um. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Vai mais um, só para a gente ir. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Então Jesus está dizendo assim, ó, quem não come não tem vida em si. Tu viu como uma dieta é importante? Ele está dizendo que a gente não tem uma fonte própria, mas quando temos a Ele, comemos dele. Ele é a fonte em nós. E isso é chamado de vida. Então todo discípulo ele vive comendo. Na verdade, não todo discípulo, deixa eu me corrigir. Todas as pessoas se alimentam para poder sobreviver. Todos comem. A desnutrição, ela não é somente causada por alguém que não come. A desnutrição ela é causada por alguém que come mal. Porque é desnutrição, é falta de nutriente. Então a desnutrição, ela não tem a ver só com não comer. É uma pessoa que come mal. Ela vai estar com falta de nutriente. E com falta de nutriente, o que acontece com o corpo com falta de nutriente? Pode estar apresentando uma coisa, mas por dentro não dorme direito, acorda todo dia com dor de cabeça, acorda com aquela lomba, sabe? Cansado toda hora. O que é isso? Falta de nutriente, desnutrição. Todos entendem? Então permanecer tem a ver com comer e beber de Cristo. O que temos comido? Por que pessoas não conseguem permanecer? A pergunta não é porque ela não consegue permanecer, é o que ela tem comido. O que ela tem se alimentado, de qual mesa temos comido? Por que eu estou falando isso? Porque saber o que é errado é uma coisa, agora deixar o que é errado é outra coisa. Saber o que é errado, a gente sabe. Deixar aquilo que é errado, irmão, na boa, vamos lá. Vou encorajar você, né? Cara, a gente come salsicha, cara. Vai dizer, exemplo da salsicha. Eu gosto de salsicha, dogão, não tem? Dogão, maionese caseira, ok? Se alguém não gosta de maionese caseira, cara, vai para outra igreja que não faz parte. Cara, a salsicha. Vamos chegar em casa todo mundo e, sei lá, mandar um pro outro um vídeo de como é feita a salsicha, só pra gente dar aquela enojada e ficar mais um mês sem comer? Do quê? O presunto é terrível. Eu vi hoje o presunto. Vamos ver quando chegar em casa. Só que o que acontece? A gente sabe que não tem que comer. Só que a diferença é que a gente não deixa de comer. Então a gente sabe. Você já sabe onde eu quero chegar. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente sabe o que tem que largar da nossa vida, mas por que não fazemos? Então, saber o que é errado é uma coisa. Irmão, na boa, olha aqui para mim, olha aqui. Vamos supor, tá? Que quando começa a subir o Sena Tower, 150 lajes, 150, né? 150. Daqui a pouco, ali no 70, começa. Um pouquinho, 1 centímetro, O Sena Tower a gente vai conseguir ver daqui, né? Absurdo. A gente vai olhar, mas tá meio torto.
Você consegue identificar que está torto? Consegue. A pergunta é, você consegue mudar essa situação? Então tem coisas que você vai identificar que está errado. Na boa. Se você vir aqui na igreja base, você vai dizer, nossa, isso aqui está errado, o Marco está errado, a pastora Amanda está errada nisso. É fácil identificar o que é errado. Mas a pergunta é, largamos o errado para fazer o que é correto? Tem algo que precisa funcionar. E somente com um discipulado nós vamos ir mais rápido. Opa, desculpa. Quantas pessoas aqui sabem que as drogas matam? Se você chegar numa pessoa usuária de droga e falar assim, você sabe que a droga mata? Ele vai dizer, sei. A droga tem esse efeito, esse aqui, na minha mente faz isso, no meu pulmão faz isso, daqui. Ele sabe mais do que tu. A pergunta é, larga. Larga. Já viu aquele... Irmão, entenda o que eu estou falando, meu Deus. Agora eu já comecei a falar, né? Entenda o que eu estou falando, irmão. Tem uns crentes que são beberrão. Bebe. Aí eles falam bem assim, ó, eu bebo porque eu sou livre. Aí tu pergunta para ele, então deixa de beber. Ele não consegue. Sim ou não? Ele não consegue. Porque tu só consegue ver que tu é escravo de algo quando alguém pede para tu deixar de fazer. Entenderam ou não? Deu para entender? Talvez ficou só na minha mente certo e aqui ficou errado. Mas só percebe escravidão na tua vida quando alguém fala, deixa de fazer isso, quero ver. Se tu não conseguir deixar de fazer, o nome disso é pecado. Por mais que seja bom. Foi a culpa do apóstolo Paulo, tá? Ele falou que tudo é lícito. Mas não sou escravizado por aquilo que é certo. Não sou escravizado por aquilo que é correto. Nada me escraviza. Faço a vontade do Pai. Irmão, nós não somos aprisionados por aquilo que é certo. Se não convém, não faço. Mas é certo. Pouco me importa se é certo. Não faço. Por quê? Porque não edifica. Todos entendem? Então, tem mais um pouquinho, tá, irmão? Então, o álcool destrói famílias? Sim, o camarada no outro dia começa a beber. De novo. Sabe que é errado? Sabe. Deixa. Por que eu estou falando isso? Porque uma informação não gera libertação. Então, tudo que eu estou pregando pode cair no teu campo de informação. Mas se não cair aqui dentro, nunca vai te transformar, irmão. Se o teu ouvido é ruim, duro, arrogante, um ouvido arrogante, você vai ter uma informação. Mas a informação sabe qual que é? Não coma salsicha. Saímos daqui, vamos lá no primeiro dogão da esquina. Isso é uma informação. Então o que faz o conhecimento da palavra? Ele te alerta. Quando tu sabe, opa, peraí, salsicha é dessa maneira? Tu começa a entender que o presunto é dessa maneira. O que tu faz? Continua comendo? A informação, ela vai te trazer um alerta, tipo, cara, isso aqui é ruim. Não vou mais fazer isso, cara, isso aqui prejudicou. Mas é só um alerta, não é transformação. Somente no discipulado você vai desenvolver isso para que isso transforme a sua própria vida, diga amém. Então, a informação ela não te sustenta. Quantas pessoas aqui conhecem as escrituras? Quantos pregadores renomados no mundo e no Brasil? Sabe as histórias, sabe nomes, sabe contextos, sabe os personagens bíblicos, sabe a medida de uma cidade. Eu fico de cara quando os pregadores começam. Lá em segunda Reis, primeiro foi esse rei, depois Joaquim, depois Jeoaquim, depois Joeoaquim, depois Jeaeoaquim, porque tem vários. Cara, ele vai dizendo, então, ele reinou por 13 anos, e desses 13 anos entrou esse tal rei, e esse tal rei reinou por 43 anos e 27 dias, e depois... Falei, cara, como é que sabe tudo isso, cara? Sabe uma informação? Sabe. A pergunta é vida?
Acho que nem tem como, né, transformar isso em vida, né? Saber a data de um rei ali, acho que não faz sentido nenhum, né? É informação, mas não vai transformar em nada. Decoram versículos, mas a vida está em conflito. Decoram versículos, leiam a Bíblia todo dia. Dia 1, Provérbios 1. Eu já fiz isso, irmão, estou rindo porque eu já fiz muito isso. Agora eu vou mudar de vida. Gênesis 1. Vai dizer. Não, agora eu quero temor. Apocalipse 1. Vou entrar no grupo de louvor da igreja. Salmos 1. Não vou demonstrar mais amor para minha esposa. Cântico dos Cânticos 1. A gente inventa moda, irmão. Lá atrás Deus falou que eu sou um profeta. Isaías 1. Irmão, vamos lá. A gente faz isso, cara. Até os anjos duvidam. Os anjos olham para nós. Mas nem na trave pegou, mano. Chutou lá no escanteio. Quantas pessoas conhecem as Escrituras? Estão frustradas. Quantas pessoas conhecem bem as Escrituras e estão com um pecado recorrente? Um pecado repetitivo. Conhece a Escritura? Conhece, mas aquele pecado vive se repetindo, não consegue se libertar. Quantas pessoas fazem isso, irmão? Eu sou um bom religioso, que tem que matar esse cara todo dia. Não é falta de Bíblia. Seu problema não é a Bíblia, irmão. Seu problema e o meu é falta de vida. Porque aquele que come e bebe. Tudo bem eu falar da Bíblia? Vocês já ouviram isso aqui? Posso falar uns 20 e poucos pontos aqui sobre a Bíblia? Tudo bem? É rápido? Eu sei que vai ser repetitivo para alguns. Mas vocês estão comigo? Tudo bem a gente repetir? Eu quero deixar claro aqui que... olha aqui para mim. Meu Deus, é que é ruim, difícil falar sobre isso. A Bíblia é uma coisa. A palavra de Deus, aquilo que você se alimenta é outra coisa. Irmão, a Bíblia é a Bíblia. A palavra de Deus, ela é outra coisa. Só que elas não estão em conflitos, tá? Elas não estão em conflitos. Só que a palavra de Deus é aquilo que você come. Não é a Bíblia. A Bíblia você não come, né? A Bíblia tu bota debaixo do braço. Você abre para ler. Só que lá na Bíblia, você precisa extrair a palavra de Deus. Para você tudo bem? Então quero que vocês redobrem a atenção total. Ok? Vamos estar junto aqui nessa atenção aqui? A Bíblia se conhece lendo. A palavra de Deus se conhece por uma iluminação do Espírito. A Bíblia é tinta e papel. A palavra de Deus é espírito e vida. A Bíblia, ela chega em nossa mente. A palavra de Deus chega lá no nosso espírito. Lembrando mais uma vez, eu estou honrando a Bíblia aqui. Porque eu não estou diminuindo ela, estou colocando ela no lugar dela e a palavra de Deus no lugar dela. Diga amém. Estão entendendo? Não estão em conflito, não estão brigando. Mas eu quero entender que tem uma geração cheia de Bíblia e pouca palavra. Vamos lá? A Bíblia se lê. A palavra recebe no homem interior. A Bíblia, todos podem ler. A palavra somente os filhos podem ouvir. A Bíblia até um ateu pode ler, mas a palavra de Deus somente quem é filho pode ouvir, irmão. Então tem muita gente falando Bíblia e não falando da palavra. A Bíblia se entende com a nossa mente. A palavra se entende com a mente de Cristo. A Bíblia é a narração de atos do passado. A palavra é a explicação de uma realidade presente.
A Bíblia se lê, a palavra encarna. A Bíblia é doutrina, a palavra é vida. A Bíblia te dá conhecimento, a palavra te dá sabedoria. A Bíblia te informa, a palavra te transforma. A Bíblia é um livro, mas a palavra é uma pessoa. Não estou diminuindo a Bíblia aqui. Eu estou colocando ela no lugar dela. Eu leio a Bíblia, tá, irmão? Só para avisar, né? Amo a Bíblia. Quem ama a Bíblia? Mas nós precisamos saber o que é a palavra de Deus e o que é a Bíblia, irmão. Porque nós temos milhares de pessoas, sabe versículo, mas desnutrida. Porque nunca comeram da palavra. Mais um pouquinho. Essa aqui todo mundo já sabe, né? A Bíblia se leva debaixo do braço. A palavra... A tua palavra... Vai dizer... Guardada em mim. Como é que é? Para mim não pecar, né? É, para eu não pecar. A tua palavra. Vai dizer. Então, só podemos cantar. A tua Bíblia escondi. Cadê minha Bíblia? Em casa, né? Porque guardada em meu... Ué, a Bíblia não consegue atravessar, né? Imagina, pegar a Bíblia, tentar botar dentro de você, né? Mas a palavra da gente consegue. A palavra, ela entra no teu interior e te nutre. Mais uma vez, amamos a Bíblia, mas comemos de Cristo. Ele é o verdadeiro alimento. Ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. A Bíblia, ela é herança para o mundo. A palavra é herança para os filhos. A Bíblia descreve a Deus. A palavra revela o Pai. A Bíblia, ela é criada. A palavra é criativa. Nós temos um... Hoje ia fechar, tem mais um tópico. Tudo bem? Mais um tópico? Tem uma geração aí que quer Bíblia, irmão. Mas tem uma geração apaixonada pela palavra de Deus, irmão. Tem uma geração que ela quer a palavra, cara. Ela quer ver, ela quer comer da palavra de Deus, cara. Não sai daqui corrido, querendo já ler, já abrir Gênesis, não. Vamos dedicar pelo menos um ano, talvez a um capítulo, um capítulo dá, tá? Ficar num capítulo só, em um ano. Tem gente que fica em uma palavra. Mas talvez em um livro da Bíblia. Que às vezes a gente... É legal fazer ela sistemática, tudo bem, tá? Mas o que acha de um dia, gente, vamos dedicar um ano, foi o quê? Colossenses do 1 ao 4. Um ano inteiro. Isso não tem problema, irmão. É importante que você coma. Não quantidades e variedades. Na boa, o Espírito Santo não quer saber quantos livros eu li e quantos cursos de teologia eu tenho. Ele quer saber o quanto do Filho de Deus cresceu em mim e em você. Amém? Eu não sou nada contra isso, né? Você sabe que eu gosto de estudar, né? Tudo bem, né? Então não é falta de Bíblia, é falta de vida. Ih, já está acabando? Eita glória. Achei que nós ia longe. Então, tem uma coisa que eu não escrevi, é? Teve uma palavra que ela me chamou muita atenção no decorrer dos dias. Que foi a palavra assim, ó, substituir. Substituir, substituição. Tudo que eu ia fazer, estava essa palavra.
Como eu tô fazendo uns treinos em casa e tal, na rua, tentando correr, aí eu tô tomando alguns suplementos. Aí quando eu vou ler atrás, o que acontece? Esse suplemento não substitui uma refeição, não tem? Esse suplemento não substitui tal coisa. Isso aqui não substitui tal coisa. Eu falei, cara, que essa palavra substituição, ela tem me perseguido de uma maneira, sabe? Já faz um tempinho que ela tem me perseguido. E hoje, quando eu tinha montado a palavra, a palavra, ela não saía da minha cabeça a substituição. Por quê? Olha só. Porque no reino de Deus tem uma ordem. Não tem uns antigos que falam assim, ó, aí tu quer botar a carroça na frente dos cavalos? Praticamente essa frase, ela tem a ver com uma falta de ordem. Porque qual que é a ordem? A ordem é o cavalo, né? Porque ele traciona, ele caminha, ele puxa a carroça. Então, olha só, pensa comigo. Áreas da minha vida, eu fiquei pensando, cara, áreas da minha vida. Não rompe, cara. É só na minha, né? Na tua não, né? Então é só na nossa. É só nós, cara. Pelo amor de Deus, o povo tem que orar por nós. Mas aí eu fico me contemplando no meu espelho imaginário, analisando a minha vida, eu falei assim, ó, cara, essa área aqui tá complicada, ela precisa do evangelismo dentro de mim. Só que eu começo a pensar assim, ó, como é que eu vou fazer para que isso aqui seja transformado por meio da cruz? Vou pegar uma área da minha vida e vou jogar na cruz? Eu falei, cara, eu preciso saber como é que faz. Não sei se tu já percebeu, mas toda vez que eu prego, eu tô te dando como. Como que faz? Tipo, como é que faz? Eu fico nessa linha, como é que eu faço? E o Espírito falou, Marco, pare de substituir. Coloque em ordem as coisas. Porque, irmão, não é só o brasileiro, é o homem caído. O homem caído, ele substitui as coisas. É terrível. O que é um cristão que está substituindo as coisas? Esse cristão, ele até quer mudar de vida. Só que ele muda com sua própria criatividade. Tipo assim, ó, todo mundo aqui quer ser transformado. Sim? Ô, irmão, nós queremos ser transformados. Só que qual que é o nosso problema? A gente chega em casa e quer fazer da nossa maneira. Existe uma ordem. E essa ordem, ela tem uma ordem. Qual? Funciona. Só que tem partes da nossa vida que a gente substitui. E são coisas que parecem que são bobas. Vou te dar um exemplo. Não cuidamos daqui dessa casa, desse auditório, mas a gente quer alcançar as nações. O que é isso? Falta de ordem. Eu fico pensando, ou talvez eu acho que seria muito útil nessa nação, por causa da minha graça, eu fico analisando às vezes. Mas eu fico pensando, cara, eu preciso dar uma atenção na casa a qual que eu faço parte. Porque o Espírito, ele trabalha em ordem. E nós vamos participar aqui da ceia, tudo bem? Porque essa é a nossa prioridade. Nós vamos colocar as coisas em ordem. Tudo bem? Então, tipo assim, ó, vamos supor, tem um mês que a gente não colocou em ordem, se atrapalhamos inteiro. Na hora de ofertar, que a gente já vai ofertar, já estou fazendo, ó, a palavra de oferta é agora, tá? Na hora de ofertar, o que a gente faz? A gente não oferta. Aí, cara, eu não vou ofertar. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma cesta básica para uma família. Sabe o que eu vou fazer? Vou lá limpar o banheiro da igreja. Porque nós somos substitutos. Só que na casa de Deus não tem substituição. Tem ordem. E as coisas não são substitutos. Quem aqui já não ouviu falar uma pessoa assim, ó? Eu já ouvi muito disso assim, ó. Cara, eu não vou no culto, mas eu tive um tempo em casa com a minha família. É legal ter um tempo com a família, mas não funciona. Porque existem coisas no corpo de Cristo, na reunião dos santos, que não podem ser substituídas. Porque essa família para Deus é superior a todas. Superior à tua família de sangue, superior a tudo.
e ele precisa que colocar as coisas em ordem. Estão entendendo? Então nós somos pessoas que substituem. Por que agora eu vou voltar lá no Marco. Volta lá no Marco, porque contigo não acontece. Eu me olhando, por que não funciona? Deus falando, porque você substitui. Você engembra. Você entrega de outra maneira que eu não espero. Não honramos o local, queremos impactar o global. Quantas vezes eu fiquei pensando, irmão, como eu falei, 4 meses atrás fui para a África, fiz amizade com pastores maravilhosos, só que com dificuldades extremas. Tu acha que eu não fui tentado, irmão, de chegar em casa e pegar uma parte da minha finança e pedir para ele, me dê aí a tua conta que eu vou mandar. A pergunta é, faço isso com o meu pastor? Glória a Deus pelo pastor Christian. A pergunta é essa, porque tem uma ordem. A gente quer replicar fora da nossa casa o que não acontece dentro. Já pensou nisso? A gente quer aqui, acontece isso, não, as crianças fazem assim, os músicos têm que ser assim, mas em casa não funciona. E se não funciona na nossa casa, não funciona em lugar nenhum. A gente vai para as prefeituras, a gente faz oração, a gente libera palavras proféticas. Só que não funciona. Por que não funciona? Porque no reino de Deus existe uma ordem. Talvez a minha vida e a sua vida estão paradas em alguns aspectos, porque você não colocou em ordem, eu também não coloquei. Mas hoje aqui é uma oportunidade para a gente se render a essa verdade. Diga amém. Nós não nos submetemos a ninguém, mas queremos ter autoridade. Queremos ter autoridade sobre os nossos filhos. Tu não quer chegar para o teu filho e dizer, ei, não toca mais na parede? E ele simplesmente, sim, senhor, papai. A gente queria ser, o meu sonho é isso, irmão. Mas por que isso não acontece na tua vida e nem na minha? Porque nós não nos submetemos a ninguém. E aí a gente está fora de ordem. Não nos submetemos à verdade, não nos submetemos aos nossos líderes. Só que os nossos filhos, se não andar na linha, eles apanham. São expostos à vergonha de uma surra. Que a surra é uma vergonha. Ninguém é açoitado. Pode ver, Jesus ele foi açoitado e a Bíblia chama de vergonha. Desculpe, talvez é uma palavra um pouco áspera, mas é em amor. Me entende? Tudo bem? Tá tudo bem? Eu estou aqui também, tá? Eu queria pregar olhando para lá e sentado aqui. Aí eu pregando e olhando para nada. E até o Daniel tirar ele daqui, né? Para ele não ficar sozinho. Senão... Olha lá o bonzão tocando teclado. Irmão, essa aqui só Jesus. Nem os anjos têm coragem de falar, irmão. Não permanecemos, mas queremos fruto. Não tem o africano? Tem um, né? Que ele faz, né? A gente não permanece, só que a gente quer fruto toda hora. Pô, isso não rompe, isso aqui não vai. Cara, a vida é a mesma. O resultado é o mesmo. Não tem como ter um resultado diferente com a vida sendo igual. Vai esperar o quê? Sempre fazendo a mesma coisa. Quer esperar algo diferente? Plantando manga a vida toda. Pô, uma hora vai dar azeitona. Plantou, colheu, irmão. Quando a gente planta trigo, tu vai esperar o quê? Não tem um plantão, colheu? Se tu planta bondade, vai colher o quê? Então a gente não permanece numa palavra, mas a gente quer fruto dessa palavra. E Jesus está olhando para nós assim, coloque em ordem a casa. Eu estou falando isso, eu estou dentro do discipulado, tá, gente? Só para lembrar. Porque o discipulado ele faz isso, a gente começa a ordenar a casa. Eu vou falar algo assim um pouco solto, mas eu vou trabalhar essa palavra aqui, tá? E uma hora ela vem para cá. Ela não está conseguindo vir ainda. Mas eu vou soltar aqui para que os famintos analisem. Mais 5 minutos, tudo bem? É 5 mesmo, tá? É o 5 do pregador. É na eternidade, é outro tempo, né? É que aqui parece que é mais lento quando tu sobe aqui. Eric.
Quando, quando tu sobe aqui, é mais lento. É mais devagar, aí passa mais. Pensa comigo. Até esqueci o que eu ia dizer, irmão. Fico de brincadeira. Tem que parar com isso. Enfim, então não é importante. Que eu não lembrei mesmo. Vamos voltar para a palavra. Às vezes nos perguntamos por que existem áreas da nossa vida que não são transformadas. Ah, já falei já. Porque é falta de ordem. Mas hoje, ó, sinal de que está terminando. Não, fica de pé. Aê, eu sou muito bom, cara. Não é brincadeira. É que eu preciso ser tratado. O pessoal que já trabalhou com cuidado interior pode me atender? Brincadeira. Desculpa, eu estou muito livre e talvez a minha liberdade pode ofender alguns irmãos. Me perdoe. Tá, fique de pé então, fique de pé. Vamos glorificar a Deus. Mas hoje é uma ótima oportunidade. Qual oportunidade? Da gente decidir colocar em ordem as coisas. O que acha? Colocar as coisas em ordem. Ah, lembrei, eu ia falar algo que era superficial, né? Para depois, uma hora vai sair, tá? Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eu já tinha passado por essa passagem. Eu tinha já alguma coisinha dessa passagem, mas eu nunca tinha visto. Talvez você não lembre dessa passagem aqui da rainha de Sabá indo para a casa de Salomão. Ela desperta uma curiosidade e ela quer saber sobre a sabedoria. Ela, ela estava ouvindo sobre a sabedoria, eu quero ver. E ela vai até na casa de Salomão. Ela vai até na casa de Salomão. Ela vai até na casa de Salomão. Ela vai na casa para saber a sabedoria de Salomão. Quando ela chega na casa de Salomão, ela fica impactada com a casa. O que tinha na casa que impactava essa mulher? Repita comigo, ordem. A ordem da casa de Salomão deixou essa mulher tipo, uau! Quando ela entrou na casa, ela olhou os funcionários da casa. Quando ela viu a vestimenta dos funcionários, o que aconteceu? Nossa, que ordem, que sensacional! Os funcionários estão impecáveis. Quando ela começou a olhar os compartimentos da casa, ela começou a ficar impressionada com aquela casa. Ela ficou impressionada com a ordem que tinha na casa de Salomão. Tudo bem? Ela se impressionou com a casa de Salomão, cara. Porque ela era uma casa que estava em ordem. Só que Salomão, em nenhum momento, olha aqui para mim, em nenhum momento Salomão falou assim, ó, quer ter a casa em ordem? Faz assim. Ou vendeu o curso, né? Compra o meu curso que a tua casa vai em ordem. Em nenhum momento Salomão fez isso. Sabe o que Salomão fez? Ele mostrou sua própria casa. E ela começou, nossa, que funciona, nossa, que ordem, nossa, que família, nossa, está tudo ordenado. Quando ela chegou no ápice dizendo, cara, que ordem, quanta sabedoria, Salomão chega para ela e fala, vem aqui. E ele mostra a última parte. E a última parte que ele mostra da casa foi o altar. Por que ele mostra por último? Porque ele está dizendo assim para essa mulher, esse aqui é o motivo de tudo isso estar em ordem. Porque esse lugar aqui está em ordem. Então, irmãos, eu como pastor, a régua subiu demais, eu sei, para mim. Mas eu como pastor, eu tenho que parar de olhar para ti e dizer, não faça isso, faça isso. Nós temos que começar, sabe, trabalhar. Isso, pastor. Nós temos que começar a pegar na mão um do outro e dizer, vem cá, eu quero te mostrar. Vem cá, deixa eu te mostrar a ordem. Porque Jesus é um demonstrador. Nós temos pregações maravilhosas, irmão. E eu confesso, eu sou um pregador da palavra. Faça as pessoas entender, tá legal. Temos pessoas aqui que são lindas falando. Que até eu quero
nesse ano, dar oportunidade para pessoas aqui que falam que é uma beleza. Só que nós, antes de a gente liberar para todo mundo falar, para eu continuar falando, nós vamos ter que fazer um ajuste antes. Sabe qual que é? Vem cá, eu quero te mostrar. Vem cá, eu quero te mostrar. Tem um jovem no Antigo Testamento chamado Jonadab. Talvez você não conheça esse jovem. Mas esse jovem estava na beira do caminho, enquanto o profeta Jeú, talvez você não conheça o profeta Jeú, talvez é o que exterminou com o exército e a casa de Jezabel. Jeú passando com uma carroça. Ele para a carroça, o jovem está... Ele olha para aquele jovem, ele estende a mão e fala assim, ó, tu tens o coração voltado para o meu coração, assim como o meu coração é voltado para ti? Jonadab, eu tenho. Então sobe no carro, que eu vou mostrar. Repita comigo, mostrar. Eu vou mostrar o meu zelo. Sobe, que eu vou te mostrar. Não é sobe que eu vou te explicar o que é zelo. E aquele homem entra na casa de Acabe e destrói uma mentalidade diabólica. Aquele jovem estava aprendendo como lidar com as coisas do Senhor. E esse é o discipulado. É um convite para você passar por onde Jesus passou. Você está entendendo o que é discipulado? Tudo bem? Nós vimos a tampa da caixa. Nós vimos a tampa da caixa, irmão. Não tem problema de falar disso. Só que agora nós precisamos de uma outra coisa. Precisamos cooperar para juntar todas as peças. Só que tem peça que só você tem, irmão. Que não adianta nós ficarmos juntando no grupinho que não dá. Nós precisamos uns dos outros. Tudo bem? Você está feliz? Vamos orar? Vamos orar e vamos louvar a Deus. Eu queria, enquanto você fecha os seus olhos, enquanto você levanta a sua mão, antes de a gente participar do pão e do cálice, eu queria que todos nós orássemos assim, ó, de olho fechado. Eu também estou de olho fechado aqui. Ore assim, ó Senhor, coloca todas as coisas em ordem. Queremos te ouvir, Senhor. Tudo no meu interior, porque começa no seu interior a ordem. Não somos pessoas que substituímos, somos pessoas que colocamos em ordem as coisas. Não substituímos as coisas. Coloca em ordem, Senhor. Espírito Santo, coloca em ordem a nossa vida, a nossa casa. Nós queremos fluir no Teu poder. Senhor, nós oramos, coloque em ordem a nossa família. Coloque em ordem o nosso casamento. Coloque em ordem os nossos pensamentos. Senhor, a nossa nutrição espiritual. Comemos de Cristo Jesus, porque isso é uma ordem. Nos alimentamos de Cristo, priorizamos a Cristo, priorizamos a mesa. Esta é a ordem, fazer discípulos, mas antes, ordene o nosso interior. Sim. Aleluia, sim, Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Cristo. Ore ao Senhor. Ungiu-me. Olhe para Cristo, irmão. Assentou-se à mesa.
Uau, vamos. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Se a pele viesse antes do osso e do músculo, o osso e o músculo não participariam do corpo. Por isso, quando há a profecia da visão de Ezequiel, tem uma ordem para o corpo funcionar, para que o Espírito venha e guie e governe. Existe uma ordem de funcionamento. Por isso, não seja pesado neste momento. Olhe a sua parte da vida, que falta a ordem do Espírito, mas não se entristeça, porque nós estamos aqui e declaramos, e é verdade, que todas as coisas vão ser colocadas em ordem. Vamos funcionar e fluir na alegria e na força e no poder do Espírito Santo. Vamos cantar essa canção com mais força, porque nós estamos felizes, porque todas as coisas estão indo em ordem. Ossos, nervos, carne, pele, espírito, todas as coisas em ordem. De Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. E tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. E tudo que tenho é teu, Cristo. Tudo que sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu,
essa canção. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Até aqui foi um ensaio, irmãos. Vamos cantar de verdade agora? Vamos, Tudo declarem. que tenho é teu, Cristo. Tudo que sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, Tudo é teu. tudo é teu. Tudo é teu. Tudo que tenho é teu, Cristo. Ele entregou tudo que ele mais tinha de precioso. Ele entregou o seu filho para que hoje nós pudéssemos desfrutar desta vida. E ele não nos pede nada por metade. Ele nos pede tudo. Tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo Nós somos apenas administradores daquilo que ele nos confiou. Tudo é dele. Nós apenas administramos, irmãos. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.